O Altiara Notícias está entrando no ar. Um acidente na terça-feira envolvendo 3 veículos no quilômetro 122 da rodovia Capitão Barduino, em Socorro, deixou uma pessoa morta e 8 feridos. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, um Palio seguia no sentido Socorro a Pinhalzinho quando invadiu a faixa contrária e bateu contra uma caminhonete que transportava motos. A caminhonete tombou e o Palio foi arremessado contra um Voyage. O motorista do Palio morreu no local. Dos 4 passageiros, 3 sofreram ferimentos graves e 1 ferimentos leves. 3 ocupantes do Voyage sofreram ferimentos leves. O motorista da caminhonete, que viajava sozinho, foi socorrido com ferimentos graves. Os bombeiros e o SAMU atenderam a ocorrência. A rodovia foi totalmente liberada por volta das 9 da noite. Na noite de segunda-feira, a PRF prendeu um passageiro de ônibus que transportava 5 quilos de pasta base de cocaína na bagagem. A abordagem foi no quilômetro 7 da rodovia Fernão Dias, em Vargem. Os policiais abordaram o ônibus que fazia a linha São Paulo-Araçuaí, em Minas Gerais. Na mala de um passageiro foram encontrados 5 tijolos de pasta base de cocaína, totalizando 5,31 quilos da droga. Ele foi encaminhado à delegacia de Vargem, preso em flagrante por tráfico de entorpecentes. A PM capturou 2 homens em Atibaia que estavam foragidos da justiça por tráfico de drogas. A primeira prisão foi no dia 22. PMs após informações que um homem foragido pela justiça foi visto no bairro Nova Atibaia. No local o encontraram. Abordado, o homem, com passagens policiais por receptação, constou que estava sendo procurado por tráfico de drogas com pena de mais de 6 anos. Já na noite do dia 23, no Jardim Imperial, policiais viram um grupo de pessoas em local conhecido pelo comércio de drogas. Eles fugiram, mas um deles foi abordado. Ele constou que estava sendo procurado pela justiça por tráfico de drogas com pena de mais de 2 anos. A Divisão de Regularização de Parcelamento do Solo de Bragança Paulista impediu no último dia 16 a tentativa de invasão em espaço de área verde na rua Vádia Berbari, que dá acesso ao condomínio Michel Berbari. Integrantes da Ressolo interromperam o início da construção de barraco que estava sendo feita por pessoas em situação de rua. No local, encontraram um espaço limpo com vagas fixadas no chão para dar início à construção. Os servidores retiraram as vigas de madeira e recolheram os materiais que seriam utilizados, liberando a área. O cidadão que fazia a construção é conhecido do Centro Pop e estava há dias dormindo naquela área embaixo de uma coberta de telha improvisada. Foi encaminhado ao Centro Pop para receber a atenção por meio dos serviços que são realizados ali diariamente. Agora as informações sobre a Covid-19 em Bragança Paulista, de acordo com dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde. No boletim desta quarta-feira foram registradas 185 notificações, 66 casos confirmados e 97 descartados. 2 óbitos confirmados, do sexo masculino de 79 anos e outro de 66. 96 pessoas internadas no SUS, Bragantinos transportados para fora da região, e nenhum paciente de outra cidade de outra região está em leito da região Bragantina. Pacientes bragantinos aguardando vagas, 1 para UTI e nenhum para enfermaria. 100% é a taxa de ocupação de leitos de UTI e 93% de enfermaria. 23.280 casos confirmados, 21.385 recuperados, 513 óbitos, 151 exames estão em análises e nenhum óbito em análise. 5% é a taxa de ocupação de leitos de enfermaria na UPA da Vila Davi. Em relação à testagem, já foram 82.192 pessoas testadas, com 58.761 testes negativos. Estão vacinados 101.906 pessoas que receberam a primeira dose
e 34.490 a segunda dose. Veja também as informações sobre a Covid-19 em Atibaia, de acordo com informações fornecidas pela Secretaria de Saúde. No boletim desta terça-feira foram registradas 197 notificações, 51 novos casos, 10.533 confirmados, 20.409 notificações, 9.698 descartados, 8.999 recuperados, 178 exames em investigações, 310 óbitos confirmados e 8 óbitos suspeitos. A taxa de ocupação de leitos particulares de enfermaria 30% e de UTI 40%. SUS, enfermaria 35% e UTI 0%. Regionais, de enfermaria 93% e de UTI 100%. A ocupação dos leitos municipais específica particulares de enfermaria, Albert Sabin 46% e o Novo Atibaia 17%. UTI, Albert Sabin 25% e o Novo Atibaia 45%. Leitos de rede pública, de enfermaria Santa Casa de Atibaia 35% e de UTI Santa Casa de Atibaia 0%. Regionais, de enfermaria Santa Casa de Bragança 93% e de UTI HUSF 100%, Santa Casa de Bragança 100% e Santa Casa de Socorro também 100%. Pacientes na fila de espera por leitos de UTI 0% e de enfermaria também 0%. Massas de ar polar devem derrubar a temperatura a partir desta quarta-feira, com possibilidade de ventos fortes e geada. O avanço de massas de ar polar pelo estado deve provocar frio intenso, alerta a Defesa Civil de Atibaia. De acordo com o divulgado pelo Centro Estadual de Meteorologia, a onda de frio deve ser a mais intensa deste ano e a previsão é de que Atibaia registre a madrugada mais fria de 2021 na sexta-feira, quando a mínima esperada é de 2 graus. A onda de frio intenso estava prevista para começar com uma massa de ar polar que passaria sobre o estado na noite desta terça, provocando pancadas de chuvas e diminuindo as temperaturas a partir desta quarta. Há condições para fortes rajadas de vento que podem chegar a 60 km por hora e a temperatura em Atibaia deve ficar entre 18 e 9 graus nesta quarta, caindo para 17 de máxima e 5 de mínima na quinta. A Defesa Civil recomenda precaução especial com as pessoas mais vulneráveis, idosos, crianças e aquelas em situação de rua. Sugere medidas para enfrentar as baixas temperaturas. Mantenha-se bem agasalhado e não fique muito tempo exposto ao ambiente frio. Mantenha-se hidratado, evite banhos prolongados ou com água muito quente. Mantenha ao menos uma fonte de ventilação em locais fechados para facilitar a circulação do ar e diminuir a concentração de vírus, bactérias e alérgenos no ambiente. Caso veja pessoas em situação de rua, ligue para 44 15 22 74. O atendimento é 24 horas. Em Atibaia foi liberada na terça-feira a rotatória da Alameda Lucas Nogueira Garcês, próxima ao Centro de Convenções para teste do trânsito. As obras estão em fase final e podem ocorrer novas interdições para finalização de serviços e pintura. Segundo a Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano, a rotatória foi instalada para dar mais celeridade ao trânsito, especialmente para aqueles que descem a rua João Soares do Amaral e ficam parados em horário de pico por conta do semáforo nas proximidades do Centro de Convenções e melhorar também a fluidez em outros sentidos. Bragança Paulista abriu o agendamento da segunda dose da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca para pessoas que receberam a primeira imunização até 8 de maio. O agendamento deve ser feito por este link que está na tela. Em Atibaia está liberado o agendamento para a primeira dose da vacina contra a Covid-19 de pessoas com 35 a 36 anos, de 40 a 42, e a segunda dose das pessoas de 43 a 49 anos, daqueles que tomaram a Coronavac até 3 de julho. O agendamento é realizado por este link que está na tela.
O agendamento depende da disponibilidade de vacinas. O Altiora Notícias fica por aqui. Voltamos a qualquer momento.